Investir em fundo imobiliário é burrice. O que diz o mago Warren Buffett sobre o assunto? Em março de 2024, Warren Buffett foi questionado diretamente se investir em REITs, o equivalente americano aos nossos FIIs, era uma estratégia inteligente ou burrice para investidores comuns. Sua resposta surpreendeu a plateia. REITs são a forma mais inteligente de investir no setor imobiliário para 99% das pessoas, mas também podem ser a forma mais estúpida se você não souber o que está fazendo. Aos 94 anos, Buffett possui mais de 2 bilhões de dólares investidos em REITs, mas aplica critérios específicos que a maioria dos investidores ignora completamente. E aqui está o choque. 80% dos brasileiros que investem em FIIs cometem os mesmos erros que Buffett identifica como garantia matemática de perder dinheiro no longo prazo. Ele desenvolveu 5 regras específicas para separar FIIs excelentes de FIIs ruins e 3 sinais de alerta, que indicam quando você deve vender imediatamente. Nos próximos minutos, você descobrirá exatamente o que Warren Buffett pensa sobre fundos imobiliários, por que ele os considera superiores aos imóveis físicos e como aplicar sua metodologia para construir uma carteira de FIIs que gera renda passiva crescente por décadas. A visão de Warren Buffett: FIIs versus imóveis físicos. Por que FIIs vencem Warren Buffett? Considera fundos imobiliários superiores aos imóveis físicos por uma razão fundamental. Eles oferecem todos os benefícios do investimento imobiliário sem as desvantagens operacionais que destroem retornos. Quando você compra um FII, está comprando uma fração de dezenas ou centenas de imóveis gerenciados profissionalmente, sem precisar lidar com inquilinos problemáticos, reformas caras ou vacância. A primeira vantagem que Buffett identifica nos FIIs é a liquidez instantânea. Você pode vender suas cotas em segundos durante o horário de pregão, algo impossível com imóveis físicos que podem levar meses ou anos para serem vendidos. Essa flexibilidade permite aproveitar oportunidades de mercado e rebalancear carteiras rapidamente conforme condições econômicas mudam. A segunda superioridade dos FIIs é a diversificação automática. Um único fundo pode ter shopping centers, escritórios, galpões logísticos, hospitais e hotéis em diferentes cidades e estados. Essa diversificação reduz drasticamente o risco de concentração que existe quando você possui apenas 1 ou 2 imóveis físicos em uma única localização. Warren Buffett aprecia particularmente a terceira vantagem dos FIIs: gestão profissional especializada. Os administradores dos fundos são especialistas em seus segmentos, conhecem profundamente os mercados onde atuam, têm relacionamentos privilegiados com inquilinos e fornecedores. Essa expertise profissional supera em muito a capacidade de gestão da maioria dos investidores individuais. A quarta vantagem, que Buffett considera crucial, é a transparência total dos FIIs. Relatórios mensais detalhados, auditoria externa, fiscalização da CVM, informações públicas sobre todos os ativos do fundo. Com imóveis físicos, você nunca sabe realmente como está o mercado ou se está tomando decisões baseadas em informações completas. A quinta superioridade dos FIIs é a eficiência fiscal. Os fundos não pagam imposto de renda sobre os lucros distribuídos aos cotistas e você só paga imposto quando vende as cotas com lucro. Imóveis físicos são tributados sobre aluguel mensal, sobre ganhos de capital na venda e IPTU anual. A carga tributária dos FIIs é significativamente menor. Warren Buffett destaca como sexta vantagem a ausência de custos operacionais diretos. Não há IPTU, condomínio, seguro, manutenção, reforma, corretagem de locação pagos diretamente pelo investidor. Todos esses custos são absorvidos pelo fundo e já descontados antes da distribuição de dividendos. A sétima superioridade é o ticket mínimo acessível. Você pode começar a investir em FIIs com R$100, construindo posição gradualmente. Imóveis físicos exigem capital inicial de centenas de milhares de reais, limitando oportunidades para investidores com menos capital disponível. A oitava vantagem que Buffett considera fundamental
é a possibilidade de reinvestimento automático de dividendos. Muitas corretoras oferecem essa funcionalidade, permitindo que dividendos comprem automaticamente mais cotas do mesmo fundo. Essa automação acelera o crescimento do patrimônio através dos juros compostos. A nona superioridade dos FIIs é a flexibilidade de estratégia. Você pode facilmente mudar entre diferentes tipos de fundos, logística, shopping, escritório, residencial, conforme ciclos econômicos. Algo impossível com imóveis físicos, onde mudança de estratégia exige venda e compra com custos altíssimos. A 10ª vantagem que consolida a preferência de Buffett pelos FIIs é a escalabilidade. Conforme seu patrimônio cresce, você pode aumentar posições ou diversificar entre mais fundos sem limitações práticas. Com imóveis físicos, gerenciar dezenas de propriedades se torna um trabalho em tempo integral, algo incompatível com estratégias de investimento passivo. As 5 regras de ouro de Warren Buffett para escolher FIIs vencedores. A primeira regra de ouro de Warren Buffett para escolher FIIs é analisar exclusivamente fundos com histórico mínimo de 5 anos de distribuição consistente de dividendos. Fundos novos podem ter estratégias não testadas ou administradores sem experiência comprovada. Buffett prefere fundos com track record longo que demonstraram capacidade de gerar renda em diferentes cenários econômicos. A segunda regra fundamental é investir apenas em FIIs, com dividend yield sustentável entre 6% e 12% ao ano. Yields muito baixos, abaixo de 6%, indicam fundos caros ou com baixa qualidade de ativos. Yields muito altos, acima de 12%, frequentemente sinalizam problemas estruturais, vacância alta ou distribuição insustentável que será cortada no futuro. Warren Buffett aplica como terceira regra a análise rigorosa da qualidade dos ativos do fundo. Localização privilegiada, inquilinos de primeira linha, contratos de longo prazo, diversificação geográfica adequada. Ele evita fundos concentrados em regiões economicamente deprimidas ou com inquilinos de baixa qualidade creditícia que podem quebrar durante recessões. A quarta regra de ouro é verificar a competência e reputação da administradora do fundo, histórico de outros fundos gerenciados, transparência na comunicação com cotistas, estratégia clara de crescimento, relacionamento sólido com o mercado imobiliário. Buffett investe em gestores, não apenas em ativos. Gestores competentes fazem a diferença entre sucesso e fracasso. A quinta regra essencial é analisar a estrutura de custos do fundo. Taxa de administração abaixo de 1% ao ano. Taxa de performance justa e alinhada com interesses dos cotistas. Ausência de conflitos de interesse entre administradora e cotistas. Custos excessivos destroem rentabilidade líquida no longo prazo. Warren Buffett estabeleceu como sexta regra investir preferencialmente em FIIs de segmentos defensivos, logística, saúde, educação, residencial. Esses setores têm demanda menos volátil durante crises econômicas, comparado a shopping centers, hotéis ou escritórios corporativos que sofrem mais durante recessões. A sétima regra é diversificar entre pelo menos 5 FIIs diferentes de segmentos distintos. 2 de logística, 1 de shopping, 1 de escritórios, 1 de saúde, por exemplo. Essa diversificação reduz risco específico de setores e suaviza a volatilidade da carteira durante diferentes ciclos econômicos. A oitava regra fundamental é reinvestir automaticamente 100% dos dividendos recebidos durante a fase de acumulação de patrimônio. Usar dividendos para comprar mais cotas dos mesmos fundos ou de fundos similares. Buffett sabe que reinvestimento de dividendos é responsável por grande parte do crescimento de longo prazo dos investimentos. A nona regra de Buffett é manter disciplina de compra mensal, independente de preço. Investir valor fixo todo mês em FIIs selecionados, aproveitando tanto altas quanto baixas do mercado. Essa estratégia de dollar cost averaging reduz risco de timing e constrói posições sólidas ao longo do tempo. A 10ª regra de ouro é ter paciência de pelo menos 10 anos para avaliar sucesso da estratégia. FIIs são investimentos de longo prazo
que podem ter volatilidade significativa no curto prazo. Buffett mede sucesso em décadas, não em trimestres, permitindo que a estratégia de FIIs demonstre seu potencial total de geração de renda passiva. Os 3 sinais de alerta. Quando Warren Buffett venderia FIIs? Imediatamente. O primeiro sinal de alerta vermelho que faria Warren Buffett vender FIIs imediatamente é o corte significativo de dividendos por 2 meses consecutivos sem justificativa válida. Quando um fundo reduz distribuições em mais de 20%, sem explicação relacionada a reformas, aquisições ou fatores temporários, isso indica problemas estruturais graves na qualidade dos ativos ou gestão incompetente. Warren Buffett estabeleceu como segundo sinal de alerta a mudança drástica na estratégia do fundo sem aprovação dos cotistas. Administradores que mudam foco de shopping centers para logística, de imóveis prontos para desenvolvimento, de renda para especulação. Essas mudanças alteram completamente o perfil de risco e retorno que motivou o investimento inicial. O terceiro sinal que dispararia a venda imediata é vacância sustentada acima de 20% por mais de 6 meses. Alta vacância indica localização ruim, preços de aluguel desalinhados com o mercado, administração incompetente ou deterioração do segmento. Buffett prefere realizar prejuízo pequeno a aguardar recuperação que pode nunca acontecer. A quarta situação que faria Buffett abandonar FIIs é a descoberta de conflito de interesse grave entre a administradora e cotistas. Transações com partes relacionadas prejudiciais ao fundo, favorecimento de outros fundos da mesma administradora, falta de transparência em decisões importantes. Confiança quebrada é irrecuperável no mundo dos investimentos. Warren Buffett considera como quinto sinal de alerta a deterioração consistente da qualidade dos inquilinos. Empresas quebrando, atrasos recorrentes de pagamento, renovações com descontos significativos. Quando inquilinos âncora saem sem substituição adequada, o valor dos ativos despenca e recuperação pode levar anos. O sexto motivo para a venda imediata seria a mudança regulatória, que prejudique estruturalmente o segmento. Novas leis trabalhistas que encareçam a operação de shopping centers, restrições ambientais que limitem desenvolvimento logístico, mudanças fiscais que eliminem vantagens dos FIIs. Buffett não luta contra marés regulatórias. A sétima situação alarmante é supervalorização excessiva do fundo. Quando o preço das cotas sobe muito acima do valor patrimonial sem justificativa fundamentalista. Buffett sempre vendeu ativos supervalorizados, independente da qualidade, pois preço alto demais transforma bons investimentos em péssimos negócios. Warren Buffett venderia imediatamente FIIs, cujos administradores demonstrassem incompetência recorrente, decisões de investimento ruins, comunicação inadequada com o mercado, gestão operacional deficiente. Gestores incompetentes podem destruir valor de ativos excelentes através de má administração. O nono sinal de alerta seria concentração excessiva em poucos ativos ou inquilinos. Fundos que dependem de um único shopping center, um único inquilino ou uma única região geográfica. Concentração extrema amplia riscos específicos e elimina benefícios de diversificação que justificam investir em fundos ao invés de imóveis diretos. O décimo e mais importante sinal que faria Buffett vender seria mudança na tese de investimento que motivou a compra inicial. Se investiu em fundo de logística pela expansão do e-commerce, e essa tendência se invertesse. Se apostou em shopping centers pela estabilidade do varejo físico e esse mercado entrasse em declínio terminal. Quando a tese muda, o investimento deve mudar junto. A estratégia prática. Como construir uma carteira de FIIs? Segundo Warren Buffett. A primeira etapa da estratégia prática de Warren Buffett é definir quanto do patrimônio total destinar para FIIs. Ele recomenda entre 15% e 25% da carteira total para investidores conservadores, até 40% para investidores com perfil moderado. FIIs devem complementar ações e títulos públicos, nunca substituir completamente outras classes de ativos.
Warren Buffett sugere começar com 5 fiéis cuidadosamente selecionados: 2 de logística, HGLG11, XPLG11, 1 de shopping, XPML11, 1 de escritórios, HGCR11, 1 de saúde, BTCR11. Essa diversificação básica oferece exposição aos principais segmentos imobiliários brasileiros com administradoras competentes e histórico comprovado. A terceira etapa é estabelecer cronograma de aportes mensais. Valor fixo todo mês distribuído igualmente entre os 5 fundos selecionados, independente de preço ou humor do mercado. Se pode investir R$1.000 mensalmente, R$200 vão para cada fundo. Consistência temporal supera timing perfeito na construção de patrimônio. A quarta fase da estratégia é configurar reinvestimento automático de dividendos, usar proventos recebidos para comprar mais cotas dos mesmos fundos ou rebalancear posições que ficaram desproporcionais. Buffett automatiza esse processo para eliminar tentação de gastar dividendos e acelerar crescimento do patrimônio através de juros compostos. Warren Buffett recomenda na quinta etapa monitoramento trimestral simplificado, verificar relatórios dos fundos, acompanhar evolução de vacância e inadimplência, avaliar qualidade das aquisições realizadas. Não mais que 2 horas trimestrais. Obsessão diária atrapalha mais que ajuda em investimentos de longo prazo. A sexta fase é estabelecer critérios claros para rebalanceamento. Quando algum fundo superar 30% da carteira de FIIs ou cair abaixo de 10%, fazer ajustes comprando menos do que subiu demais e mais do que caiu excessivamente. Rebalanceamento. Força disciplina de comprar barato e vender caro. A sétima etapa crucial é desenvolver paciência estratégica, manter os mesmos FIIs por pelo menos 5 anos, a menos que sinais de alerta indiquem problemas graves. Mudanças frequentes geram custos de transação e impedem que a estratégia demonstre seus resultados no longo prazo. Warren Buffett indica na oitava fase a importância de educação continuada. Dedicar 2 horas mensais estudando o mercado imobiliário, lendo relatórios dos fundos, acompanhando tendências do setor. Conhecimento acumulado melhora a qualidade das decisões e reduz erros caros ao longo dos anos. A nona etapa é estabelecer metas realistas de renda passiva. Esperar que carteira de FIIs gere entre 8% e 12% de dividend yield médio anual. Com R$500 mil investidos, isso significa entre R$40 mil e R$60 mil de renda passiva anual, ou R$3 mil a R$5 mil mensais. A 10ª fase final da estratégia é planejar transição para a fase de consumo. Após 10 a 15 anos de acumulação, começar a usar parte dos dividendos para despesas pessoais, ao invés de reinvestir 100%. Buffett recomenda usar no máximo 4% do patrimônio anualmente para preservar capital e manter renda crescente indefinidamente.